Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus amigos queridos. Está começando agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Aquele momento em que eu trago uma pessoa para conversar comigo, ou então, às vezes, eu sou convidado por alguém para conversar com essa pessoa, mas sempre saem assuntos muito provocantes, e hoje eu vou resgatar aqui uma entrevista que eu fiz com o Arnaldo Nisquier. Arnaldo Nisquier é um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. O Arnaldo tem uma história fantástica como educador, nessa área de educação, muito presente. Tem muitos livros escritos e tem uma vida dedicada ao desenvolvimento das questões mais importantes da nossa sociedade. Já foi presidente da Academia Brasileira de Letras, tem uma contribuição fantástica. E eu, como eu disse, há cerca de 15 anos eu fiz uma entrevista com ele e que ficou muito marcante, ficaram marcantes alguns dos depoimentos que ele deu. E eu reencontrei essa entrevista recentemente e decidi compartilhar com vocês aqui no espaço que eu tenho, né? Porque afinal aquele foi um dos magníficos encontros inteligentes que eu tive a oportunidade de construir de alguma forma. Vou repetir a entrevista na íntegra e no final eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês e tirar algumas conclusões daquela entrevista. Este amigo de tantos anos, eu acredito que já sejam 12 ou 13 anos que nós nos conhecemos, ele é um acadêmico, ele tem uma carreira, uma trajetória na área de educação e cultura fantástica. E a primeira pergunta vai ser: como é que alguém conciliou o bacharelado de matemática com pedagogia, com doutorado em educação e desenvolveu então a vida na área de cultura e educação como você, Arnaldo Nisquier? Mário, na maior coerência, porque nada na minha vida, felizmente, se fez de incoerências, ao contrário. São muitas coerências, muitas coincidências e muita sorte, muita luta. O problema da matemática é familiar, é genético. Eu tenho alguns irmãos engenheiros e a minha família se voltou muito para o ensino da matemática, a ciência do raciocínio. Então eu sofri essa influência e o primeiro impulso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi fazer a licenciatura em matemática. Depois eu lecionei durante 7 anos na própria UERJ, geometria analítica, que é uma coisa muito bonita. Mas depois, por questões de orientação do próprio diretor da Faculdade de Educação, professor já falecido, infelizmente, professor Francisco Alcântara Gomes Filho, ele me disse: por que você gosta tanto de educação, por que você não se dedica a esse campo, porque os catedráticos estão morrendo, estão se aposentando, você faria uma carreira muito mais bonita e mais rápida se fosse assim. Eu achei a ideia boa, fiz o vestibular, passei, aliás, em primeiro lugar, e depois eu, enfim, me encarreirei na educação, onde fiz o concurso de livre docente, me tornei doutor em educação, administração escolar e educação comparada. E durante 38 anos fui professor da Universidade do Estado. Pouca gente sabe que a ponte entre a matemática e a filosofia é extremamente pequena, né? Curta. Existe um elo entre essas duas cadeiras muito grande, né? E tanto que Platão, quer dizer, com perdão da má comparação, né? Pela distância, Platão era matemático e era filósofo. Então, um clássico, né, da cultura universal, ele próprio era um matemático e um geômetra de primeira qualidade. Então, eu acho que isso aí, a história se repete.
E nessa sua vida ligada à área de educação, você recebeu inúmeros títulos, diplomas, prêmios. Existe algum que, de certa maneira, te marca, algum título, algum diploma desse? É engraçado, você fez uma pergunta até que eu, de uma certa forma, me emociono, porque existem alguns títulos realmente que eu conquistei ou que recebi, mas existe um que me foi dado pelo Ministério da Educação, que é a Ordem Nacional do Mérito Educativo. Ela é dada a poucas pessoas, não é dessas ordens que tem 500 por ano, ao contrário, 35 por ano. E eu recebi, já há mais de 20 anos, essa Ordem Nacional do Mérito Educativo e fiquei bastante gratificado, porque eu acho que esse é o grande reconhecimento que um educador pode desejar. E quantos livros foram ao longo da carreira? 53, incluindo os infantis que tenho feito. E alguns deles, é claro, publicados no exterior, já em muitos países, né? Ontem eu estava colocando na parede uma nova versão do meu livro Uma Aventura no Pantanal, em japonês. Eu achei a versão muito bem feita, li toda, né? Não entendi nada, rapaz, mas o livro ficou muito bonito, como tenho também o livro de Filosofia da Educação em romeno. Tem um livro chamado Sabedoria Judaica, que foi feito no México, para todo mundo hispânico. Então, devagarinho também, lá fora, se vai conhecendo. Não sou um Paulo Coelho, né? Mas, de qualquer maneira, alguns livros já... Mas eu posso te dizer que o nome Arnaldo Nisquet está ligado à educação desse país, em função até de todos os cargos que você ocupou na sua vida, né? Tanto na área pública como na área privada. Você é um homem de educação e de cultura. Eu fui secretário de Estado 3 vezes. Uma de Ciência e Tecnologia no governo Negrão, depois Educação e Cultura, 4 anos no governo Chagas Freitas, e agora, há 1 ano, já sou secretário de Cultura do governo da governadora Rosinha Garotinho. Sempre pelo mesmo partido, que é o PMDB, eu nunca troquei de partido. Então, eu tenho a impressão que essa coerência ela é apreciada. Nós vamos ter agora, no Rio de Janeiro, a biblioteca, o nome? Alfredo Machado, em São Cristóvão. Junto ao Museu do Primeiro Reinado. É um local maravilhoso, densamente povoado e que eu acho que precisava ter uma biblioteca. Nós estamos fazendo da Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, no Presidente Vargas, uma biblioteca modelo. Inclusive, ela está sendo totalmente informatizada para que sirva a outras bibliotecas do interior do Rio de Janeiro. Isso daí, por si só, já é a demonstração da prioridade que estou dando ao trato do livro, da palavra. E nós estamos aqui em plena Academia Brasileira de Letras, onde o livro é uma efervescência natural. Como é que é a emoção de ser presidente da Academia Brasileira de Letras? É muito, muito grande, e uma responsabilidade também muito grande, porque não parece mais para administrar uma academia como a Academia Brasileira de Letras, que no imaginário popular ela figura em absoluta primazia. Você tem que ter realmente muita saúde e alguma competência administrativa, porque são muitas áreas, são muitos acadêmicos. Nós somos uma família de 40 acadêmicos, todos com muita vontade, com muita personalidade, com muitas ideias, e somar isso tudo e fazer isso funcionar é uma coisa especial. Nós tivemos a alegria de fazer reviver o vocabulário ortográfico da língua portuguesa nesses 2 anos em que fui presidente, e também colocar de novo em cena o dicionário da Academia Brasileira de Letras, que estava paralisado, e, enfim, criar o Teatro Raimundo Magalhães Júnior e reformar diversas partes da academia, criar um ciclo feminino que funcionou muito bem. A academia, acho que tem vivido um período de bastante energia, e isso é fundamental. Uma casa tradicional, que se chama Casa de Machado de Assis, que agora tem
uma nova biblioteca inteligente, como não tem nenhuma outra em nosso país, a Biblioteca Rodolfo Garcia. Eu tenho a impressão que isso nasceu nesse período em que fui presidente da academia. Eu acho que isso tudo daí é a soma de fatores positivos que deram à academia uma grande vida. Qual o livro que o Arnaldo Nisquet gostaria de ter escrito? Olha, eu gostaria de ter escrito um dos 9 romances do Machado de Assis. Não tenho nenhum problema de não ter escrito, porque não teria competência. Agora, gostar de ter escrito, porque acho que ele foi um pioneiro há 500 anos atrás, eu gostaria de ter escrito o Didacta Magna do Comênios, que era um religioso, mas um homem que, como eu disse, há 500 anos, há 5 séculos atrás, já falava em audiovisual, já falava em multivisão. Vocês veem daí a genialidade dele, porque o que ele disse, sendo ele um dos maiores educadores de todos os tempos, como foi importante o que ele disse naquele momento, como pioneirismo do que hoje desabrochou, e não se entende mais uma educação moderna sem esses elementos todos auxiliares. Bom, você me levantou uma bola, eu disse que era a última pergunta, mas agora eu não resisti. Virou penúltima. Você, se escrevesse Dom Casmurro, qual seria a tua posição a respeito de Capitu? Olha, Capitu, lindíssima. A Capitu continuaria com os olhos oblíquos, até porque aí eu ia me lembrar que tinha me formado em matemática, não é? Então os olhos oblíquos são uma novidade, né? na face humana de uma mulher bonita. Agora, ela continuaria a ser uma dúvida, porque o que fez o Dom Casmurro ficar famoso até hoje, e vai fazer isso para a vida toda, é a dúvida que se plantou no espírito do leitor se a Capitu era ou não era fiel ao Bentinho. Essa dúvida eu acho interessante, é da genialidade do Machado de Assis, e se eu fosse genial como ele, deixaria a dúvida também no espírito do leitor. Tá bom, olha, a gente quer agradecer muito o Arnaldo, esse papo foi fantástico. E vocês de casa, certamente terão muitas outras oportunidades, não só de ver o Arnaldo conversando conosco, como outros acadêmicos, porque essa casa aqui, realmente, a gente se sente como na própria casa. É verdade, é verdade. Um abraço para todos. Então, gostaram dessa entrevista? Gostaram desse bate-papo? Eu acho que tem muita coisa interessante que cabe a gente, depois de uma conversa tão gostosa como essa, refletir a respeito, trazer um pouco desse conhecimento e dessas dicas para a nossa vida. Inclusive, eu quero avisar que, considerando essa conversa tão gostosa que eu tive com o Arnaldo, eu tive a intenção de traduzir uma das passagens da entrevista no tema do Café com Letras, quando eu comento um pouquinho mais sobre o que é essa obra chamada Didacta Magna do Comênios, citado pelo Arnaldo na entrevista. Quem quiser vai poder acessar no Café com Letras um pouquinho mais que eu comento sobre essa obra, por que ela foi escrita, com que conceito e por que ela é tão importante. Obra essa que foi publicada em 1649, portanto, séculos atrás já se falava em método pedagógico, e vale a pena, então, se você gostou da dica, também acessar o Café com Letras. Um grande abraço e até o nosso próximo Encontro Inteligente. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching.
Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.